Nessa aula, veremos quais são os tipos e os formatos de seleção que podem ser feitos no métrica topo. Então nós sabemos que é possível fazer seleção de qualquer tipo de objeto ou entidade, seja ela ponto, símbolo, bloco, texto, polilinha, linha, tabelas, folhas inclusive, e todos esses recursos e todas essas ferramentas estão localizadas na aba Editar, Selecionar. Então a gente tem todos os recursos aqui dispostos. Antes de entrar neles, só gostaria de fazer uma menção bem importante sobre a seleção dos objetos. Segunda possibilidade de seleção, que ela se dá sem a utilização dos recursos. Então vejam da seguinte forma. Eu tenho meu objeto aqui, meu loteamento, e eu desejo selecionar parte das feições. Existe uma questão chamada seleção da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Tanto faz se é de cima para baixo ou de baixo para cima. Tenho ele aqui. Vou selecionar parte do meu empreendimento. Peguei só essa parte inicial. Todos os meus objetos, meus 104 objetos, foram selecionados. O que vale entender aqui agora é que nesse formato nosso, da esquerda para a direita, nós selecionamos apenas as entidades que estão em cima. São as entidades que estão na frente dos outros objetos. Se eu faço a mesma seleção vindo da direita para a esquerda, também parcial, percebam, metade da nossa quadra, a gente tem uma seleção de muito mais objetos. Então, a gente tem a polilinha da curva de nível inteira, parte das quadras, parte dos lotes e aí sucessivamente. E o porquê isso acontece? Porque na seleção da direita para a esquerda, também independe se é de baixo para cima, de cima para baixo, ele pega todos os objetos, independente da ordem de posição. O que está em cima ele pega, o que está embaixo também. Em contrapartida, só relembrando, da esquerda para a direita, ele pega somente os objetos que estão acima, na ordem de posição, acima dos demais. Então essa diferenciação ela é bem importante, justamente para nós entendermos o porquê de uma forma ele seleciona algumas coisas e de outra ele seleciona tudo. Entendemos isso, podemos entrar no formato selecionar. Esse primeiro recurso que a gente tem é a seleção de todos os objetos do nosso arquivo DWG. Não precisaria fazer a seleção de todos eles, igual foi feito nesse modelo. Eu simplesmente viria na ferramenta, selecionar todos e tudo automaticamente já seria trazido para a gente. 1.192 objetos selecionados. Se nós tivermos o interesse em selecionar apenas alguns objetos, a gente pode trabalhar com a seleção no formato de janela. Ele consiste em selecionar parcialmente os seus objetos, igual nós vimos na etapa anterior, e se porventura selecionei alguns deles, tem algum que eu gostaria de retirar, posso vir aqui em remover seleção e seleciono o objeto que eu não quero que apareça mais. O mesmo vale se eu tiver o interesse em selecionar objetos que não estão selecionados. Eu gostaria de acrescentar ele à minha seleção original sem ter que selecionar todos eles novamente. Então eu posso vir no adicionar, seleção, e ir selecionando os meus objetos de interesse. Então esses são alguns formatos que nós temos de incluir ou retirar entidades do nosso modelo de seleção. Um outro recurso bastante interessante é esta seleção nossa através de uma linha de referência. Então, se porventura eu desejo selecionar os objetos que a minha linha ela corta, eu simplesmente faço a linha ou posso fazer uma poligonal e botão direito do mouse. Todos os objetos que foram intersectados por esta minha linha serão destacados para a gente. Então, essas três curvas de nível e todas as nossas linhas que ali por dentro passam, do arruamento, da quadra, de alguns lotes em específico, textos e pontos. Poderia fazer apenas uma linha ou compor um polígono. Mais objetos serão trazidos para a gente com base a esse segmento de reta. Um outro formato bastante usual é a seleção de objetos conforme a camada. Então eu tenho uma camada selecionada aqui, nossa camada lotes, e eu vim no formato seleção da camada atual. Todos os nossos lotes já foram selecionados automaticamente. Não quero que seja ele, gostaria que fosse outro. Ativo outra camada, trabalho ela como sendo minha camada preferencial. Esse assunto a gente verá na aula número 15 e a gente entende um pouquinho mais como que é essa organização. Mas eu coloquei aqui como o nosso eixo da rua como sendo a camada principal nossa no momento. E ele já selecionou para a gente o eixo da rua, e aí sucessivamente.
Um outro formato é a seleção por filtro. Nesse filtro, a gente consegue definir que tipo de objeto nós desejamos selecionar. Se ele é um ponto, se ele é um símbolo ou se ele está em todas as nossas camadas. Então, que tipo de objeto será trazido? Ele é igual uma polilinha. Ela está em qual camada? Igual ou diferente. Então, nós definimos quais os requisitos que devem ser atentados para que o filtro funcione. Então, é um objeto igual uma polilinha que ele esteja no meu eixo da rua. Apliquei, ok. Objetos selecionados, 406 polilinhas em diversas camadas. Então, à medida que nós vamos redefinindo ou aplicando mais filtros, mais precisa fica a nossa busca. Então, é um recurso bem interessante, bastante usual por parte de nossos clientes também. O mesmo valeria aqui para os nossos pontos, os símbolos também. E por fim, para finalizar os modos de seleção, nós temos a seleção no formato último ou last, que é a última entidade, é o último objeto que você inseriu no desenho e que ainda não foi excluído. Então, se eu venho nessa seleção, no nosso cenário, no nosso exemplo, foi a folha. Este foi o último objeto inserido e que não foi excluído em nenhum momento. Então, por esse motivo, ele é selecionado. E a opção selecionar o anterior, ele serve para nos mostrar o último objeto selecionado. Então, se porventura nós estivermos fazendo alguma ação, selecionei uma quantidade A de pontos ou de objetos, eu troquei de camada, e depois eu gostaria de selecionar essa mesma quantidade de objetos, eu não precisaria fazer a seleção deles mesmos. Simplesmente eu viria aqui no selecionar o anterior e utilizaria os objetos já anteriormente selecionados. Então, essas são as formas de seleção dentro do Métrica Topo. E com certeza isso acaba otimizando bastante o trabalho no nosso dia a dia. Muito obrigado e até a próxima aula.